O começo do fim da ditadura no Brasil começou. Os Estados Unidos já está sabendo de tudo o que está acontecendo no Brasil e quais foram as violações de direitos humanos que eles cometeram contra a nação brasileira. Hoje, a imprensa internacional ficou sabendo de tudo nos mínimos detalhes. O que eu vou revelar para vocês agora é um resumo de toda a entrevista que 19 deputados e parlamentares brasileiros que estiveram lá no Capitólio, em USA, revelaram para os parlamentares americanos, aonde eles agora vão começar a tomar todas as providências cabíveis para cessar em andamento essa ditadura que está sem precedentes a galope no Brasil. O presidente do Comitê da Câmara dos Estados Unidos disse isso. Brasileiros têm sido alvo de violação de direitos humanos, diz presidente de Comitê da Câmara dos Estados Unidos. Chris Smith, presidente do Comitê Global de Direitos Humanos e presidente do Comitê da Câmara dos Estados Unidos, diz que brasileiros têm sido alvo de violações de direitos humanos e que a oposição é alvo de perseguição. O que eu vejo no Brasil hoje, principalmente em investigações de Alexandre de Moraes, é chamado de governar pela lei, o oposto do Estado de Direito, afirmou Chris Smith. Republicano ainda afirmou que vai presidir uma audiência sobre o abuso de direitos humanos em seu subcomitê nas próximas semanas e que irá propor uma legislação chamada Lei da Democracia, Liberdade e dos Direitos Humanos no Brasil. Parlamentares denunciam autoritarismo e perseguição política no Brasil a congressistas dos Estados Unidos. Parlamentares brasileiros relatam nesta terça-feira 12, durante uma entrevista coletiva nos Estados Unidos, denúncias sobre o autoritarismo judicial e a perseguição política aos oposicionistas no Brasil. Eles integram uma comitiva organizada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, PL-SP, e pelo jornalista Paulo Figueiredo, a Washington. O grupo foi recebido por deputados republicanos que fazem oposição ao governo de Joe Biden. Estamos aqui para lutar pela liberdade e chamar a atenção do mundo sobre os severos contratempos que estamos experimentando na democracia brasileira e no Estado de Direito, disse Marcel Van Hatten, novo RS. O deputado americano Chris Smith participou da entrevista e fez um resumo das violações apresentadas pelos parlamentares brasileiros em um documento entregue ao Congresso americano. Ele citou a violação de liberdade de expressão e a perseguição a políticos e jornalistas nas mídias sociais. A Suprema Corte está censurando o parlamentarismo e o TSE se transformou em um tribunal de combate à desinformação. As mesmas leis não se aplicam a todas as pessoas, sem contar as pessoas que foram presas sem o julgamento adequado no 8 de janeiro, suspendendo pessoas do cargo eletivo e caçando pessoas por opinião diferente, disse Smith. Smith também afirmou que será realizado nos próximos dias uma audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para debater as violações no Brasil e que cobrará um posicionamento do governo americano. A presença da comitiva dos brasileiros não representa uma visita de Estado aos Estados Unidos. O contato oficial entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos é feito por canais diplomáticos diferentes dos usados nesta terça-feira, mas a visita e a entrevista podem ser entendidas em um contexto de tentativa de aproximação entre parlamentares de direita e dos dois países. Na ocasião, o deputado Eduardo Bolsonaro contou a perseguição contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, desde o final de 2022 até o momento. Ele citou as investigações contra Bolsonaro para tentar prendê-lo, sendo uma por importunar uma baleia e outra por tentativa de criar um golpe de Estado. Ele, Jair Bolsonaro, tem sido perseguido de várias formas, como em uma tirania. Estamos aqui para contar situações terríveis. O Brasil não é uma democracia, disse. Já o deputado Gustavo Gaia, PL Goiás, ressaltou que os brasileiros não têm mais o direito de dar a sua opinião. Ele lançou a pergunta se o Brasil é uma democracia ou uma ditadura.
Gaia comparou o Brasil como uma ditadura da Venezuela, onde as instituições servem como instrumento de opressão. Nossa Suprema Corte não protege a democracia e nem a Constituição. Na verdade, eles estão soltando líderes do tráfico e colocando na cadeia pessoas simples por crime de opinião, disse Gaia. O deputado goiano ainda disse que o líder da oposição, Carlos Jordi, não conseguiu estar presente na comitiva porque teve o seu passaporte cassado após ter sido alvo da Polícia Federal. Muitos congressistas não estiveram aqui hoje porque eles tiveram o passaporte retido. Porque nós estamos falando a verdade, emitindo as nossas opiniões. Estamos aqui hoje para dizer que o Brasil não é mais uma democracia, disse. Além das denúncias à imprensa, ele também se reunirão com 5 congressistas americanos do Partido Republicano. O deputado Christopher Smith, que recebeu os brasileiros, representa New Wesley, é atual em pautas de preservação de direitos humanos no exterior. A comitiva se encontrou ainda com a deputada Maria Elvira Salazar, da Flórida, e com outros 3 congressistas republicanos. Em nota, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos informou que, desde o final de 2022, há relatos de graves violações de direitos humanos cometidos por autoridades brasileiras, incluindo prevaricação judicial, violações da liberdade de expressão, entre outras denúncias. A nota tem o título Democracia, Liberdade e Estado de Direito sob ataque. Patriotas, eu vou trazer para vocês uma análise do que vai acontecer daqui para frente. Tudo que aqueles ministros do STF, através das suas decisões que eles tomarem a partir de agora contra a ala conservadora, serão observados diretamente dos Estados Unidos da América, do Capitólio. Do Congresso americano. O que aconteceu lá nos Estados Unidos hoje foi o começo do fim. E tudo que eles fazerem agora no Brasil contra deputados, senadores, jornalistas, cidadãos brasileiros de bem, será usado contra eles em um futuro próximo. E o que quer dizer com isso? O que quer dizer com isso é que esse presidente da Câmara dos Deputados, Smith, ele disse que vai criar uma resolução, melhor dizendo, um projeto específico para o Brasil, para conter o avanço dessa ditadura que está no Brasil sem precedentes. E essas pessoas que estão usando e aproveitando das leis do Brasil através das suas interpretações para punir só a ala opositora, quanto mais eles perseguirem a ala opositora no Brasil, que é a ala conservadora, isso servirá de provas para condenar eles. Esse projeto que eles vão elaborar nos Estados Unidos contra o Brasil é nada mais, nada menos uma resposta na altura por essa ditadura comunista, bolivarianista, que está crescendo sem precedentes em outros países, como Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia, Chile e assim por diante. Então, isso daí é o começo do fim. E não para por aí não, gente. Sanções sem precedentes poderão ser aplicadas no Brasil daqui para frente. E eles vão agir rápido, hein? Eles vão agir rápido. Porque depois dessa denúncia, com mais de 19 deputados, não vai ficar assim, não. E outra coisa, esse presidente da Câmara dos Deputados, o Smith, ele disse que vai acompanhar a volta desses parlamentares brasileiros que fizeram essa denúncia lá nos Estados Unidos até o Brasil. E ele já disse que se acontecer alguma coisa com esses parlamentares no Brasil, muita coisa vai acontecer, viu? Muita coisa vai acontecer a respeito dessas pessoas que tentarem fazer alguma coisa contra esses parlamentares brasileiros, tá? Através dessa ditadura. Então, gente, o que o cenário está dizendo hoje para nós é que a conta chegou. A conta chegou
e eles vão ter que dar explicações para o Congresso norte-americano. E tem mais, não é só isso não. Se o Biden não fazer nenhum tipo de pronunciamento ou tomar alguma decisão, falta poucos meses para o Biden entregar o seu cargo de presidente dos Estados Unidos. Quando eu falo entregar o cargo dele, é porque o próprio jornaleco já disse que Trump tem grande chance de ser o novo presidente dos Estados Unidos. Aí eu não preciso nem dizer para vocês o que o Trump vai fazer. Qual vai ser a primeira prioridade que Trump vai dar no seu governo? Brasil é a bola da vez, viu, gente? Querendo ou não querendo, eles tentaram acusar Bolsonaro, a ala conservadora, de um golpe, e agora eles estão sendo vistos nos Estados Unidos como golpistas, ditadores, que estão querendo implantar uma ditadura sem precedentes no Brasil. O tiro saiu pela culatra, o feitiço virou contra os feiticeiros. Então, qualquer tipo de retaliação que eles tomarem daqui para frente contra a ala conservadora, contra deputados e senadoras, serão provas que serão usadas contra eles em cortes interamericanas e até lá nos Estados Unidos. Melhor dizendo, eles não vão poder nem sair do Brasil. Se eles saírem do Brasil, eles poderão ser presos. O nome deles poderão constar na Interpol. Cabeça deles poderão custar o equivalente a do Maduro. Maduro, os Estados Unidos ofereceu mais de 15 milhões de dólares quem conseguir entregar o Maduro para a justiça americana. É, gente, a conta chegou, viu? O começo do fim.